aqui atrás do altar, nas TVs que estão colocadas aqui, mas eu ainda gosto de carregar a velha e boa Bíblia de papel. E se você puder abrir no Salmo de número 127, você vai poder acompanhar por ela também. Salmo de número 127. Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Vamos ler de novo. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Amém? Deus seja louvado. Vejo coisas interessantes e, com o passar dos dias, tanto eu quanto você, nós vamos ficando mais velhos na presença do Senhor também. Com o passar dos dias, a gente vai aprendendo mais da vontade de Deus, dos desejos de Deus, o que Ele quer para a minha vida, o que Ele quer para a tua vida, o que Ele quer para a vida do seu povo, qual é a função da igreja, como é que é isso, como é que é aquilo. No dia a dia, na presença de Deus, nós vamos nos fortalecendo e tendo mais conhecimento. E uma das coisas que ultimamente eu venho observando é as estratégias de Satanás. Eu sou pastor nesta casa de oração, mas o anjo desta igreja é a pastora Marli. Eu sou um ajudante nesta casa de oração. Eu sou um pastor que ajuda. Eu sou um pastor que ajuda a fazer o quê? O que faz um pastor se não cuidar do rebanho? E o cuidar do rebanho não quer dizer carregar o membro no colo. Cuidar do rebanho não quer dizer passar a mão na cabeça. Cuidar do rebanho não quer dizer ficar ondulando o rebanho. Cuidar do rebanho quer dizer olhar para que eles fiquem protegidos e ensinar aonde está o local da proteção. E esta passagem de Salmos, ela deixa bem específico qual é a vontade de Deus. E eu e você, nós temos que olhar agora e ver se a nossa casa somos nós que estamos edificando ela, o nosso eu grande, em letras maiorais, maiúsculas, ou se é o Senhor que está edificando a casa para nós. Nós temos que cuidar, se nós estamos cuidando de algo que o Senhor não está cuidando na nossa vida. Porque nós vamos estar cuidando de algo que o Senhor não vai estar presente. E nós vamos só perder tempo cuidando de certas coisas. Porque o Senhor, nosso Deus, não vai cuidar de coisas que vão contra a palavra dEle. Deus não nega jamais a sua palavra. Ele sempre vai estar de acordo com a vontade dEle. Ele tem misericórdia de nós, é diferente. Então nós temos que cuidar. E eu vejo que o nosso inimigo, que é Satanás e os seus demônios, o diabo, a serpente, enfim, todo esse mundaréu que vive no inferno, conhece mais a palavra de Deus do que nós crentes. E ele conhece a tal ponto que ele muda as suas táticas no meio dos rebanhos na face da terra. A gente olha e vê que de bobo ele não tem nada. E eu vejo muitas vezes os crentes brincando com o diabo. Muitas vezes eu vejo os crentes dando abertura de portas para que ele entre na sua vida, porque não estão vigiando
conforme Deus quer que se vigie. Hoje a gente pode olhar e ver que Ele muda os jeitos da batalha. Um dia, vamos exemplificar que um dia você vai para a guerra, você já foi para a guerra, nós não fomos, mas a humanidade já foi para a guerra no porrete. Depois inventaram a faca e subiram brincando, eles começaram com o canivete, né? Depois foram indo e chegaram nas espadas. Mas nunca se contentaram, foram para as armas de fogo com a invenção da pólvora. E continuam até hoje indo. E lá na frente nós vamos ver como é que vai ficar essa porcaria de Covid e ver de onde ele saiu, de onde ele não saiu. Aí nós vamos ver se a primeira visão que o pastor falou na igreja, ela vai ser verdadeira ou se ela vai estar errada. Porque eu vou pelo Espírito Santo o que Ele coloca no meu coração. E eu achei hoje um servo de Deus falando, e ele diz que quando se dá uma profecia, se dá ela em público, na frente da igreja. Não é nos ouvidos das pessoas onde ninguém mais pode ouvir. Quem faz isso é profeta falso. Se profetiza na orelha do cidadão e não bota para julgamento, apreciação da hora da igreja, da congregação, é profecia falsa. É Satanás que opera ali. Quando se fala alguma coisa e se está cheio do Espírito Santo e Ele habita em nós, a gente fala sem medo de errar. Por isso, lá na frente, quem se lembra, vai se lembrar novamente, porque vai acontecer, e já está no caminho bem aplumado para aquilo que eu falei da primeira vez. Você tem que acompanhar os cultos, você tem que acompanhar a palavra de Deus, para julgar se o que se prega é verdadeiro ou é falso. Eu sei que você espera uma profecia, você espera que eu te diga algo, mas você tem que estar ciente que não sou eu que entro no teu coração para ver o que você precisa. Quem entra no teu coração para ver o que você precisa é o Espírito Santo de Deus. E é Ele que fala através dos verdadeiros profetas em nome de Cristo. Mas a humanidade, o diabo conseguiu dar a volta. E ele faz com que o homem se ache o eu maiúsculo. Então, se você quisesse saber de alguma coisa, eu entraria num assunto desta forma. Quando, entenda, homem, mulher, criança, jovem, eu vou usar a palavra homem só para generalizar, tá? Quando o homem se torna autossuficiente, se rebela contra o projeto de Deus e faz o seu próprio projeto. Liberdade e vida só para si mesmo. A autossuficiência tem a capacidade de fazer o homem viver sem depender de outro, tanto financeiramente como emocionalmente. Só que, como muitos homens conseguiram ter a autossuficiência, ou pensam que têm a autossuficiência, o velho inimigo de Deus, que eu citei a recém, que está ao derredor e com muita raiva de quem busca a Deus, também sabe disso. Antes que nós, meu amado, minha amada, nós não descobrimos a América, nós não descobrimos o Brasil, nós viemos depois, meus queridos. E ele trama essas artimanhas no meio dos rebanhos. Rebanhos, entenda como igreja a partir de agora. Esse inimigo trabalha no meio da igreja, querendo estragar o projeto de Deus, fazendo com que a própria criação de Deus, que é o ser humano, que é o homem, comece a parar de sonhar os projetos de Deus e comece a sonhar os seus próprios projetos. E para isso, ele facilita a vida do ser humano que abre as portas para ele,
para que ele se torne autossuficiente, tanto na área material quanto espiritual. De que maneira, pastor? Simples. Ele não atrapalha os negócios nessa terra na vida daquele que vai se desviar. Pelo contrário, ele facilita o caminho para que se desvie mesmo. Como na área espiritual, pastor? Isso é legal, amado. Isso é lemado. Por quê? Porque quando ele começa a mexer na área espiritual e a gente se acha que está cheio, veja bem, eu não estou dizendo que a gente está cheio. Quem está cheio do Espírito Santo sabe que está cheio do Espírito Santo. Não tem dúvida sobre isso, amados. Não existe dúvida se eu tenho ou não tenho o Espírito Santo. Não tem dúvida. E o diabo também sabe disso mais do que nós. Então o que ele faz? Ele faz com que a pessoa sinta uma falsa sensação de que está cheia da presença do Espírito Santo. Pastor, você está pregando o quê? Bíblia. Bíblia. Porque lá em Apocalipse, amados, o anjo da igreja mandou uma cartinha para Laodiceia, que eu vou te dizer, viu? Jesus Cristo veio e mandou ver. Deus mandou descer a ripa ali. Por quê? Porque a autossuficiência espiritual, ela é extremamente perigosa. Pessoas acham que tem tudo sob controle. Elas não têm consciência de nenhum problema. Acham que está tudo bem, que não é tão bem assim não, tá? Este é o problema da igreja de Laodiceia. Laodiceia era próspera financeiramente, não era perseguida que nem as outras regiões. Eles não eram, como é que eu vou dizer para você, discriminados por serem cristãos naquela cidade. Eu olho para a igreja no Brasil, é a mesma coisa. Nós vivemos num país que só não é mais próspero, por causa que a gente sabe que tem muito, né? Tem. A gente sabe o porquê, a gente não é burro. Eles pensam que a gente é burro, a gente não é burro. Mas vamos fazer o quê? Aí a gente vai indo. Ninguém zomba da gente por ser crente hoje. Quando a minha esposa começou, lá no passado, há 30 anos atrás, 35 anos, só Deus sabe o que elas passavam por serem crentes. A minha falecida sogra, só ela sabe o que era ser crente numa cidade idólatra, onde não tinha outros evangélicos a não ser aquela meia dúzia. O começo de pregar a palavra, o começo da entrada do evangelho no município. Aí você tem a discriminação, mas hoje não tem mais. Hoje nós não somos discriminados por dizer que a gente é de Jesus. Aliás, esse é o verdadeiro perigo. Os cristãos viviam num ambiente bom, próspero, sem dificuldades nenhuma. Então, não tinham mais entusiasmo pelo evangelho. Veja se o inimigo não está usando a mesma tática com nós. Veja se as boas novas do evangelho, nesse tempo que estamos vivendo, já não caíram na boa moda, na moda do momento. Vem me dizer que não é moda ser crente hoje. Vem me dizer que não é moda cantar louvores gospel. Palavrinha. Vem me dizer que nós não estamos no conforto. Vem dizer que o evangelho não perdeu a graça. Vem dizer que o que te chama a atenção é quando algum pastor consegue colocar uma história diferente dentro da Bíblia, então aquela história está te chamando a atenção porque ele achou um caos.
A gente nem vai verificar se aquela história é verdadeira, propriamente dita por estudiosos, ou se foi uma criação que largou no meio para criar um assunto e a gente se apega no assunto e esquece o verdadeiro significado do Evangelho. É algo, amado, perigoso. Porque quando a gente está abastado de coisas terrenas, o materialismo, vamos dizer assim, ele entorpece os nossos sentidos. A gente começa a ver que está tudo fácil, a gente está farto, o nosso celeiro está cheio, nós estamos abastecidos, não estamos passando fome, não, porque eu já passei por isso e eu disse há não muitos anos atrás que eu detestava arroz branco. Detesto até hoje, gosto de botar um feijãozinho, um risoto, nossa, misturado, mas o branco eu não tenho, não é que não se come, é que eu não acho graça naquilo, assim como você deve ter algum alimento que você não ache graça. Mas chegou uma época da minha vida que era o que tinha em cima da minha mesa, amados. Mas não passei fome. Porque a palavra de Deus diz que se você ficar firme com Deus, você pode até passar aperto, mas você vai passar pelo aperto. Em nome de Jesus, você pode ter pegado um caminho cheio de espinhos. Você até pode se rasgar com eles, mas você passa com vida do outro lado. Porque isso acontece para a gente glorificar o nome dEle. Não é porque nós somos fortes e autossuficientes, não. É exatamente o contrário. Se somos fortes é porque Ele está em nós. Amados. Para você não dizer que o pastor fica assim, na correria dos nossos dias de hoje, a gente corre tanto que acabam neutralizando os valores espirituais na nossa vida. Como assim, pastor? A gente está tão atarefado, tão cheio de serviço, tão cheio de coisa para fazer, mas é tanta coisa que não sobra tempo para a gente orar para o Espírito Santo ficar com nós. Confesso para você, para ser pastor tem que pagar um preço. Jesus já pagou na cruz do Calvário, pastor. Sim, Ele fez a parte dele e a minha. E a tua? E você que assiste aí? Quer que Deus te usa? Você tem que abrir mão desse mundo. Você tem que abrir mão de alguma coisa neste mundo. Qual é o espaço que você está dando para Deus? O que você está abrindo? O que você está deixando de lado? O que você abriu mão de toda a fartura que tem na face da terra? O que você está abrindo mão das coisas que acontecem? Mesmo sabendo que você tem liberdade, como é que você consegue se refrear para buscar Deus? Mesmo sabendo que você tem tudo o que você quer? Sim. Eu tenho o domingo, eu já disse para minha esposa, o domingo, eu não faço, não fazer nada, entenda, eu não faço nada além da rotina normal da casa. Eu acordo, faço o que tem que fazer, como bom gaúcho a gente bota uma carninha na brasa, vai atrás disso aí, mas eu estou indo atrás de fazer isso, eu estou com um ponto na orelha, escutando um louvor, escutando uma pregação, eu converso com a minha esposa do outro lado, alguma coisa de Deus, de Bíblia, da igreja, coisas que edificam a minha vida. Então o domingo para mim, é um dia que eu me preparo para vir à casa de oração, para fazer um culto para Deus. Estou falando de mim? Você fala de você. Porque eu posso estar sem perseguição, vivo um momento de estabilidade, eu vivo um momento, dá para dizer, bom,
aceitável, perto do que já foi. Mas não é por isso que eu tenho que dizer que eu sou autossuficiente. Eu até posso estar autossuficiente, mas não é por minha causa. Se eu estou tendo autossuficiência hoje, é porque o Senhor está guardando a minha casa, é porque o Senhor me ajuda a sustentar ela, Ele me dá força, Ele abre portas, Ele abre negócios, Ele fecha negócios, Ele dá saúde, Ele tira a saúde, Ele faz o que Ele quer. A gente leu assim. A gente leu assim. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham. Se o Senhor não estiver no teu negócio, não vai funcionar. Enquanto você achar que é você que resolve os problemas, que você é autossuficiente, que você é forte, você não vence em nome de Jesus. A segunda parte eu deixo para daqui a pouquinho. O restante do versículo eu deixo para daqui a pouco. Porque eu tenho que completar o meu raciocínio aqui com você, para que você entenda um pouquinho melhor o que eu estou ministrando nesta noite. Por exemplo, o que há de errado em suprir as nossas necessidades? Todas elas. O que há de errado? O que há de errado de estar bem financeiramente? O que tem de errado em ser rico? Vocês vão puxar a passagem lá da agulha, do camelo, de Jesus lá. Mas eu volto a perguntar, o que há de errado em ser rico? O que tem de errado em estar feliz? Por que tem muito crente que fica brabo com crente que é rico? Por que tem muito crente que fica brabo porque o outro crente tem a família feliz? Por que tem muito crente que fica brabo porque alguém está cheio do Espírito Santo? O que tem de errado com isso? Absolutamente nada. Não tem absolutamente nada de errado na presença de Deus em você ser feliz. Não tem absolutamente nada de errado na presença de Deus em você ser rico, milionário, bilionário, trilionário, sabe, sei lá o quê. Não tem nada de errado em você ter todas as tuas necessidades saciadas. O problema, Jesus fala aqui em Apocalipse 3, 17 e 18, ele diz assim, o anjo diz aqui, para a igreja: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. O problema dos crentes modernos é que andam nus na presença do Senhor, como Adão andou, estão se escondendo de Deus. O problema dos crentes modernos é que não querem ver aonde está o engano. E o diabo deita e rola no meio dos rebanhos, no meio das igrejas, semeando discórdia, semeando fofoca, semeando falsos profetas, semeando a perda da salvação, que é o que importa ao pastor e à pastora do rebanho. A alma, eu disse que vou falar seguido e a minha esposa está falando seguido. A alma, você não ganha ela verdadeiramente quando desce as águas. A alma você ganha quando você entrega o seu corpo, espírito e alma a Deus no seu falecimento.
porque ela chegou ao fim da jornada salva. Ali a gente salva a alma. Enquanto a gente está aqui, Deus nos cuida, mas nós estamos sujeitos, segundo a palavra de Deus, mesmo estando firmes em pé, que tenhamos o cuidado para não vir a cair. Porque o diabo está ao nosso derredor, diz a palavra de Deus. E ele lança suas setas, seus dardos, suas flechas, e tenta nos atingir para ver se consegue, não é nos matar de imediato, amado. Ele quer nos envenenar, para que morramos pouco a pouco. Porque o veneno que está em nós, se nós não o eliminarmos em nome de Cristo, não abrirmos os nossos olhos, a nossa mente, e nos voltarmos para Deus verdadeiramente, esse veneno não contamina somente aquele que foi atingido, mas contamina tudo o que está à sua volta. Então nós temos que ter cuidado. Porque o problema, agora a gente começa a clarear os olhos. O problema começa quando a tua alma está faminta dentro de você. O teu interior se corrói por dentro. Mas você acha que está bem alimentado. Como é que a gente se alimenta bem? Uma doença, anorexia. A pessoa come, ela é doente, ela corre para algum lugar e lança fora logo a comida pelo vômito. Ela não se alimenta bem, a gente sabe que leva à morte porque fica pele e osso, se não for devidamente tratado. Como é que fica o cristão? Que ele ouve a palavra, mas ao sair da casa de oração, e muitas vezes nem chega a sair, ele vomita para fora essa palavra. Como é que se vomita para fora a palavra? É quando a gente não quer receber a palavra de Deus. A gente é autossuficiente para não achar que precisa dela. É a gente dizer agora, essa palavra que o pastor está pregando não é para mim, deve ser para a irmã que está do lado, ou para o irmão que está lá atrás, ou lá na frente, ou é para o próprio pastor. Amém? Ela é para mim, começa por aqui. Se estou de pé, tenho que cuidar para não cair. Se sou autossuficiente, não é por minha causa, mas é porque o Senhor edifica a minha casa. Tem o resto do versículo que já vai, amados. Digo para você aguentar aí que as pregações não são longas, não. Não são pregações de 2 horas. São pregações de 25 minutos a 35 minutos no máximo. A gente tenta dentro desse espaço levar uma mensagem que nos reavive, que nos traga para a razão. Que você possa fazer uso dela e alimentar a alma que está dentro de você e está faminta. E você não está dando alimento para ela. O teu espírito precisa voltar a ser gordo, a ser bonito, vistoso. E o teu espírito está raquítico dentro de você e você não está dando alimento para ele. Então o teu semblante não brilha. O teu semblante é fosco. E o Senhor quer fazer de todos nós pessoas com semblante que brilhe, que ilumine essa terra. Que o Evangelho não perca a graça para o nosso coração e para a nossa mente. Que o Evangelho não seja moda. Que o Evangelho seja a razão da gente viver. Jesus Cristo deu a sua vida por nós na cruz do Calvário. E a gente dá graças a Deus por isso. Mas até que ponto você vai com esta mensagem? Até que ponto você daria a tua vida por Deus agora? Até que ponto você está confiante o suficiente para dizer que entrem aqui e me matem em nome do Senhor se quiserem? Mas eu não nego a minha fé.
Até que ponto você dá a tua vida agora para Jesus Cristo de Nazaré? Ou você é autossuficiente para não precisar fazer esse gesto? Até que ponto você está disposto a morrer para que esse evangelho seja propagado? Até que ponto você está disposto a dar a tua vida para que esta igreja continue a pregar a palavra de Deus verdadeira? Se somos autossuficientes e o diabo anda ao nosso derredor e ele nos contamina, a gente pensa se vai dar ou não vai dar vida, se vale a pena ou não vale a pena. E infelizmente, nós estamos que nem a igreja de Laodiceia. Uma grande parte do povo nesta nação nem sonha que teria que dar a sua vida para Deus, se necessário fosse, para que essa palavra fosse adiante. Se esqueceram que os apóstolos morreram com dores sem comentário, queridos. Ferrenhas. Para que isso chegasse para mim e para você. Se você vai estudar a história da palavra de Deus, de como ela chegou aos últimos dias, você vai ver que não foram só os apóstolos, mas Deus levantou um após o outro para que a sua palavra tivesse sequência e chegasse até os teus ouvidos hoje e você pudesse ouvir que Ele quer ser o Senhor da tua casa, que Ele quer edificar a tua casa, que sem Ele a tua casa não fica de pé. Mas eu pego a tua casa hoje e eu digo que hoje esta casa é um templo, é o Novo Testamento. No Novo Testamento a casa é o nosso corpo. E há um vigia. E o vigia do corpo é eu e você. Eu sou o vigia deste templo do meu corpo. Você é o vigia do teu templo, do teu corpo. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Senhor não estiver no teu templo e guardar ele, em vão você fica vigiando. Porque você vai ver, mas você vai estar cego. Você precisa botar um colírio para enxergar a verdade. Você precisa do colírio que Jesus Cristo deixou para enxergar o que é certo e o que é errado. E este colírio, ele tem nome. Ele tem. Cristo convida para ungirmos os olhos, a fim de que vejamos qual é a verdadeira e boa vontade dele. No Novo Testamento, é o Espírito Santo que abre os nossos olhos, quem ilumina a nossa mente. É o Espírito Santo quem nos ajuda a entender e a convencer-nos da verdade. É fácil a gente desenvolver pontos cegos na nossa vida. Quem é motorista vai entender o que o pastor fala agora. Entre o espelho, você olha pelo espelho retrovisor, você está dirigindo. Você tem todos eles ajustados para você, mas você tem o espelho retrovisor. Mas se você prestar atenção, tem um lugar dele que é um ponto cego, que eu muitas vezes deixei de atropelar, de pegar um motoqueiro, de passar por cima de alguma coisa, porque ali tem um ponto cego ali. Quem tem viatura, mais é para a parte de caminhonetes, de vans, ela tem uma coluneta na frente, aqui assim larga, entre o para-brisa e a porta. Atrás desta coluneta, ou atrás do espelho, que muitas têm um espelho grande, fica um ponto cego. Isso se resolve prestando atenção. Isso se resolve vigiando. Isso se resolve estando atento. Porque se você tem os espelhos, eles te ajudam. Então você está vigiando e você sabe que aqui está seguro e você segue porque você viu o que tem lá na frente antes de chegar. A vida do ser humano, ela é igual.
E o diabo usa os pontos cegos que a gente tem. Aonde a gente não está enxergando que tem uma coluneta espiritual na nossa vida, ou está atrás de um espelho que a gente está se achando tão autossuficiente, tão bonito, que só a gente resolve o problema, e estamos se esquecendo que a gente não está enxergando atrás do espelho. Até hoje todo mundo fala que a gente tem que se olhar no espelho e ter vergonha na cara, amém? Mas eu quero saber quem está olhando atrás do espelho, no ponto cego, para ver quem é que está levantando o espelho para você se enxergar. Amados, é fácil de desenvolver esses pontos cegos quanto aos nossos defeitos de caráter. Caráter bom agrada a Deus. Ter um bom caráter é o que nos leva à presença de Deus. E o teu caráter é você que cria. Deus não vai mandar um anjo para te dar caráter. Deus vai te ajudar, mas você tem que querer ser transformado. É o Espírito Santo que pode nos ajudar a ver o que verdadeiramente tem bem no fundo do nosso coração, bem no fundo da nossa mente, bem no fundo do nosso ser. Então, se nós pararmos para pensar um pouquinho, a gente começa a entender porque tem pouca gente batizada pelo Espírito Santo. Mesmo a Bíblia dizendo que nos últimos tempos se derramaria porção do Espírito Santo como nunca visto antes. E isso já está acontecendo, amados. Só que o diabo está colocando um ponto cego na nossa vida espiritual, e nós não estamos vendo este ponto cego, a gente não está solucionando, e nós temos que solucionar este ponto cego da nossa vida, para recebermos o batismo verdadeiro do Espírito Santo, para sermos novamente renovados. Tem pessoas velhas de igrejas batizadas no Espírito Santo que não conseguem o renovo. Amado, é porque o diabo lançou contra a tua vida um ponto cego e você não está conseguindo ver. E eu estou pedindo para Deus abrir os teus olhos nesta noite, que o Espírito Santo de Deus seja este colírio na tua vida e você venha a ganhar novamente o brilho de Deus na tua vida. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Se o Espírito Santo não habitar em vocês, em vão vocês estão andando nesta vida. Porque sem o Espírito Santo que revela quem é Jesus, a gente não estará salvo no futuro. Nós seremos abatidos, porque no ponto cego que a gente não enxerga, o inimigo vai lançar contra a nossa vida as setas e os dardos envenenados, não só para nos derrubar, mas para derrubar tudo que estiver perto de nós. Amém? Você cuida, amada igreja.